Então, eu fiz isso porque estava me fazendo mal. Oi, eu sou Paty Novo, bem-vindo ao meu podcast. Pega sua água, o seu café, o seu lanchinho e vem tomar um café da tarde comigo. Oi, gente, que delícia, mais um podcast. Como de costume, vou começar falando como que eu estou hoje. Eu estou de tênis preto, uma calça de moletom meio risco de giz, uma blusinha quentinha, cor nude, e um blazer. Eu tô de blazer, tá frio, quero ficar arrumadinha dentro de casa. Então, vamos lá. Eu tô aqui nesse podcast para falar com vocês sobre uma coisa que muita gente me perguntou, na verdade, por que que eu fiz isso ou como tem sido esse tempo onde eu não estou seguindo ninguém. Inicialmente foi engraçado porque na hora, quando eu na verdade parei de seguir todo mundo, o Instagram me bloqueou por uma semana, onde eu não podia fazer nada, só story. Eu não podia curtir, eu não podia postar, eu não podia comentar, eu não podia fazer nada. E foi bom, na verdade, esse tempo. Um detox. Só que aí eu me simpatizei mais ainda com os stories, né? E aí, gente, o que aconteceu para eu tomar essa atitude? Alguns dias antes de eu fazer isso, como eu busco fazer o conteúdo, eu estava testando plataformas e essa aqui, gente, podcast. Depois eu vou descrever isso melhor para vocês, o porquê que eu decidi fazer podcast e qual que tem sido a minha experiência. Mas eu tava testando plataformas e aí eu vi, quando a gente começa a entrar mais nesse mundo, a gente vê vários posts, várias estatísticas, o que você tem que fazer, horário de postagem, para quem postar, patrocinar e tudo mais. É muito legal isso. Para quem quer divulgar trabalhos, vender e tudo mais, é muito importante, muito interessante, não anulo isso de forma alguma. Mas eu via muita gente forçando isso demais. Pessoas que eu conheço, que eu tinha um pouco de contato, que de repente foram para. Tinha 500 seguidores e foi para, sei lá, 500 não, tipo 1.000 seguidores, mas de repente foi para 20, 30 mil seguidores. E aí você olha. Você começa a entender uma certa forçação de barra, sabe? Até onde é a verdade. Aí eu comecei a questionar até onde é verdade, até onde existe a intencionalidade. Se uma pessoa tá falando sobre X assunto, qual que é o intuito dela com isso? E eu não queria me perder no meu propósito disso tudo. Eu falando de planejamento, até conversando com um amigo meu, ele tava falando que eu sou realmente uma pessoa que eu aprendo e eu gosto muito de repassar pra frente o que eu aprendo, de ensinar e falar, gente, funcionou muito pra mim, fez bem pra mim, faz isso, faz aquilo, não com o intuito de vender nada. Eu faço algumas consultorias, mas esse não era o propósito do meu Instagram, não era o propósito de eu fazer o que eu estava fazendo. Então eu comecei a questionar a intencionalidade até do que eu estava vendo. E um dia eu vi um post que ele martelou muito na minha cabeça por muito tempo, que falava assim: tudo que você vê nas redes sociais é propaganda até o que não é. Então, eu olhei aquilo e falei, gente, onde, como está a intenção, qual que é o propósito daquilo ali? É muito legal, obviamente, quando você vê Instagrams que tem propósito, que tem uma intencionalidade real ali e que marcas acham legal, concordam e querem patrocinar e querem ajudar, e aí automaticamente a pessoa faz uma propaganda para essas marcas, vira um trabalho. Ok, mas até onde, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que isso, com que o propósito, a intenção daquilo não se perca. E eu comecei a observar, gente, será que isso que eu tô vendo, o que que elas traziam pra mim, né? Eu tenho muito isso pra mim que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, tanto vendo, quando ouvindo, quando consumindo, né? Rolando a página. Então eu comecei a me perguntar muito, porque eu falei assim, gente, o que é uma rede social? É para você socializar, né?
Ou seja, lá, tipo, ver o que o fulano tá fazendo, compartilhar o que você gosta. Gente, eu sempre gostei de postar as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu faço, pensamentos, tanto que eu amo escrever meus textos. E eu amo, até já falei nos episódios anteriores aí, que eu amo mesmo ficar relendo meus textos, revendo as minhas fotos, porque eu gosto de ver o que eu queria transmitir com aquilo ali. Então, isso que eu comecei a ficar indagando e observar as coisas que eu estava seguindo, que eu estava consumindo. Com isso, eu vi sim muitas coisas que eu estava consumindo que estavam me fazendo mal. Por exemplo, né, uma coisa boba que muita gente já fala isso, que é você consumir lojas. Eu já fazia de tudo para não ficar seguindo lojas. E aí acaba que quando você segue lojas, você o consumo começa a fazer você parecer que precisa daquilo ali. E aí, quando você questiona, eu preciso mesmo? Eu vou morrer se eu não tiver? E eu sempre tive essa cabeça, eu nunca fui de consumir impulsivamente e tal. Então, essa foi minha indagação. Então eu comecei a questionar a veracidade, o impacto das coisas que as coisas estavam tomando para mim, na minha vida, e eu quis realmente dar uma mudada, é, enxergar. Eu já tenho, né, um hábito de olhar mais para mim, a terapia me ajuda muito, né? Ter um psicólogo, gente, um profissional é importantíssimo. Você não precisa ter uma questão absurda para você procurar um profissional. Procura um profissional a qualquer momento. Hoje, eu tô bem, tô feliz, procura um profissional. Não precisa procurar um profissional só quando tá tudo ruim. Quando você está mal com algum outro sintoma. Mas esse olhar para dentro é extremamente importante e olhar também para o impacto que as coisas têm na sua vida, né? O impacto que um comentário de alguém tem na sua vida, um comentário, um impacto de fotos que você vê, né? Porque muitas vezes dá sim, né? A questão da comparação é uma coisa que muita gente está vivendo, muita gente sofrendo com isso, que é o mundo da comparação. Você fica vendo todo mundo, né? Estamos num período de quarentena, eu tô gravando esse podcast em junho de 2020. E aí você vê gente que consegue fazer atividade física todos os dias, que tá postando que tá tudo maravilhoso e tudo mais, e com você não está tudo bem. Então eu comecei a identificar até mesmo os Instagrams que postam a realidade, postam assim, gente, tô muito bem hoje, ontem eu não tava, e hoje eu dei a volta por cima e ok, bola pra frente, sabe? Não ficar naquele mundo que não existe, né? A gente tem que lembrar que o Instagram e outras redes sociais, outras plataformas, são vitrines. As pessoas só colocam ali o que elas querem mostrar. Pensa numa loja, né? Tem uma vitrine. O pessoal vai colocar lá as melhores roupas, os melhores conjuntos, o que tá com o melhor acabamento. Aquelas roupas mais assim, simples, eles não vão colocar na vitrine o bastidor, não vai colocar lá as caixas entulhadas, não. Eles colocam na vitrine o que querem que você veja. Então, o Instagram e outras redes sociais é isso, é o que as pessoas postam, o que querem que as outras vejam, né? E muitas vezes não é a realidade. E aí, quando alguém fala da realidade, né? Aí começa a ser muito. Ai, a pessoa é muito. Enfim, começa a criticar e julgar pessoas que falam a verdade, que expõem a verdade, sendo que ela existe, né? Todos nós vivemos ela. Então foi isso que eu comecei a me questionar muito e a entender a importância da plataforma na minha vida. A importância dos posts, a importância. E foi muito interessante quando eu realmente consegui zerar e que já não aparecia mais nenhum story pra mim, né? Pra eu assistir, posts só aparecem os meus. E aí você entra no mundo da lupinha, que é um mundo perigoso, que você entra na lupinha, você não sai mais. Então tem que vigiar naquilo ali também. Então eu comecei a entender, né? E tem muita gente que tá falando comigo, de vez em quando eu faço uma limpa também no Instagram, pra eu ver só o que me faz bem. E realmente, gente, se não tá fazendo sentido pra você, sinta-se livre. E aí, se às vezes tem gente que você não quer mostrar que parou de seguir, seja livre. Tem uma coisa que chama silenciar. Você clica lá e coloca silenciar posts e stories. E aí você não vê mais nada que a pessoa posta. Se estiver fazendo bem pra você,
faça, sabe? Se isso for fazer bem pra você, faça. Mas se ficar seguindo várias pessoas não tá fazendo mal pra você também, que bom, né? É, e eu comecei a identificar assim, e se a gente seguisse no Instagram só as pessoas que você vai convidar pro seu aniversário? Tipo, vamos supor que você tem que fazer um aniversário pequeno para poucas pessoas, as mais íntimas, as que estão com você e as que estiveram com você no seu último ano, no último ano que você passou. E se você seguisse somente essas pessoas? Quantas pessoas você seguiria, né? Acompanhar a vida, eu vejo muita gente que segue, né? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e eu fico assim, acho que acaba sendo números. E até onde os números importam, né? Até onde os números falam mais que pessoas, falam mais que vidas. Então, esse sempre foi o meu intuito no meu Instagram, de impactar vidas, não números, e também que vidas me impactem, me tragam impacto e tragam mudança para mim também, não somente propagandas. Então foi isso, gente. A minha reflexão foi essa. Eu não prego isso pra todo mundo fazer, não. Foi uma coisa que eu tomei decisão pra mim. Se você quiser fazer, seja livre. Se você quiser fazer uma limpa aí, tirar pessoas que são fúteis pra você, que você não vê sentido e que nem você sabe às vezes porque tá seguindo, seja livre em silenciar ou em deletar mesmo, se você não puder, se você puder deletar. Mas o importante é a gente estar prezando pela nossa saúde mental diária, tá bom? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, o motivo de eu não estar seguindo ninguém.